E aí pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Costa Silva, sou aluno da UENG SMU, Escola de Música da UENG. Eu estudo licenciatura com habilitação em Educação Musical e eu estou aqui no 19º Seminário de Progressos para apresentar e falar sobre o andamento do meu TCC, que tem a orientação do professor e doutor Guilherme Augusto Soares de Castro. E eu vou falar um pouco sobre a criação de um conjunto de composições musicais para um EP artístico. A pergunta que gerou a proposta para esse EP, que será um produto, foi: de que forma mesclar diferentes elementos musicais através de um estilo/gênero em diferentes composições musicais. O objetivo geral é apresentar formas de mesclar elementos musicais em composições diversas, contribuindo e amplificando a possibilidade de composições através de um produto artístico. O objetivo específico para essa proposta é criar um conjunto de composições musicais para um EP artístico que privilegia a mescla de variados elementos musicais de orquestração, sonoplastia, experimentação e brasilidades dentro do metal progressivo, levando em consideração a minha forma de compor. Ou seja, eu vou pegar esses elementos e estilos musicais que me influenciaram ao longo da minha formação pessoal e acadêmica, que são orquestração, sonoplastia, experimentação e brasilidades, e mesclá-los dentro de um estilo predominante, que nesse caso é o metal progressivo. Inclusive permite muito essa questão da experimentação, pois a proposta do progressivo, não somente no heavy metal, mas sim no progressivo em geral, é a parte de experimentar possibilidades musicais. E os processos metodológicos em utilização, eu vou citar aqui do início até a parte do produto final, que foi a parte de pesquisa geral, onde eu começo a fazer uma pesquisa básica ali, uma pesquisa geral mesmo, seja na internet ou bibliográfica, para que eu possa ali conhecer coisas novas dentro desse estilo e até mesmo revisitar coisas que foram influência para mim, como compositores, bandas, artistas, musicistas, projetos sonoros, dentre outros estilos que possam surgir também, porque ouvir outras coisas também pode ser que venha alguma ideia que eu possa implementar aqui nesse projeto. E aí passa pela parte de experimentação, que é começar uma rotina de laboratório para as composições, sempre que surgir uma ideia de letra, melodia, harmonia e ritmo, ou quaisquer ideias sonoras que surjam no processo de criação. Ou seja, pegar essas ideias que vão surgindo aí, gravá-las de uma forma não necessariamente ultra profissional, mas para que você não as esqueça posteriormente. Se vira uma melodia para você gravar ali para depois usá-la na hora dessa parte de experimentação, que aí sim ver como é que tudo está soando junto ali, a melodia, harmonia e ritmo, para passar para a próxima etapa, que é o processo de preparo para a gravação, que é pegar tudo que já foi criado e definir o que vai ser a estrutura final da melodia, harmonia e ritmo de cada uma das músicas que irão compor o EP, para que você não chegue na gravação e perca tempo, porque você está pagando aquele tempo, e é melhor utilizá-lo da melhor forma possível para que você grave as suas músicas. Então, chegando lá com tudo preparado é sempre o ideal, até mesmo se for improvisar em alguma parte, você vai ter mais domínio, aí você vai improvisar com mais tranquilidade. E aí vem o processo de gravação, que é de fato ir no estúdio e gravar as coisas, que é levar uma guia, né, que geralmente a guia é feita, gravada com uma guitarra em cima do metrônomo, no caso do heavy metal, de vários estilos no geral. Começa com a guitarra, com o violão, você grava ali no metrônomo e depois começa a gravação dos instrumentos de forma gradativa. Vem a bateria, o baixo, a guitarra, os instrumentos complementares e, por fim, a voz. Não necessariamente sempre todo mundo usa nessa sequência, mas o básico é isso aqui. Depois é o processo de edição, mixagem e masterização, onde eu vou estar como coprodutor, porém eu vou contratar alguém específico da área para ter um resultado bem satisfatório no final, que vai ficar na parte de mixagem e masterização, e também vai editar uma coisa ou outra ali, mas eu vou estar sempre orientando para o que eu quero sonoramente ali na parte de mixagem e masterização. Depois aí a identidade visual, que é você pensa na parte gráfica, a parte da arte, da capa, a tipografia das letras, os textos que estarão contidos, se houverem textos, e definir ali o que vai ser o conceito visual do EP, além de o desenho da capa e tudo mais. E depois o produto final, que é finalizar, apresentar e distribuir. Então, vou falar um pouco sobre o estágio atual. O estágio atual encontra-se na parte de transição da pesquisa para a parte de experimentação. Então, depois de pesquisar muitas coisas, ouvindo mesmo, que eu gosto mais da parte de audição, além das bibliográficas,
A audição é sempre melhor para nós que somos músicos. É muito bom ouvir para que você conheça mais e também reveja as coisas. Na parte de pesquisa, eu pesquisei coisas de próprio portfólio meu, que eu fiz ao longo da minha carreira musical e artística, pegando coisas que eu compus para projetos que eu já participei ou co-participo, ou algum trabalho que eu fiz para alguma coisa, alguma trilha sonora, para que eu veja ali minhas próprias características musicais, sejam elas timbrísticas ou de estrutura musical, como harmonia, melodia e ritmo, para que eu possa trazer mais de mim ainda dentro desse projeto. Peguei também coisas que são minhas, não foram publicadas em lugar nenhum, mas eu guardei em nuvens de armazenamento ou HDs, para que eu possa ouvir aquilo e ver se alguma coisa se encaixa na proposta para eu criar e adaptar ou botar aqui dentro desse EP que vai ser surgido. Além disso, claro, eu pesquisei coisas na música no geral, para que eu ouça e veja se alguma coisa me atrai sonoramente, eu acho interessante, e das coisas que eu gosto de ouvir desde sempre aí na música em geral, mas eu sintetizei em 3 álbuns ali dentro do heavy metal, no caso o heavy metal progressivo. Escolhi 3 bandas que são influência nessa área aí para mim, e 2 delas são influências para muita gente aí. Escolhi o Angra, o Dream Theater e o Maastricht, que são bandas que também flertam com essa proposta do progressivo. No álbum Temple of Shadows, que é de 2004, do Angra, no álbum Octavarium, de 2005, do Dream Theater, e no álbum Unpuzzled, de 2011, do Maastricht. Foram os 3 álbuns principais que me influenciaram, tanto na parte estética, sonora ou conceitual. Depois vem a parte da conceituação do meu próprio EP, que vai ter por volta de 3 a 5 músicas. Essas músicas eu ainda vou definir se vão ser 3 ou 5. E a parte narrativa da letra e da história que vai ser contada vai ter base ali no conceito de jornada do herói de Joseph Campbell, que é um mitologista e escritor, e esse conceito é bem visto ali no livro dele, O Herói de Mil Faces, de 1949. Essa estrutura aí vai ter basicamente palpada na estrutura também que é usada no cinema, geralmente primeiro, segundo e terceiro ato. O herói vai do ponto A, passa pelo ponto B, termina no ponto C, e a jornada do herói é basicamente isso. O personagem está no seu dia comum, recebe um chamado que não necessariamente é um chamado propriamente dito, mas um propósito, e vai em busca desse propósito até passar por conflitos e reflexões existenciais até chegar no ápice, que é a vitória. E depois vem a conceituação desses álbuns que eu citei, do Temple of Shadows, do Octavarium, e ao mesmo tempo ali também o álbum Unpuzzled do Maastricht. No Temple of Shadows conta a história de um herói que vai do ponto A, passa pelo ponto B, termina no ponto C, aonde é o contexto ali de cruzadas. Então, com o decorrer da história, as músicas vão mudando os estilos dentro do heavy metal. Então tem música mais voltada para a música brasileira, outra ali para o metal mais pesado, outra para o progressivo, outra mais voltada ali para algumas coisas latinas e assim por diante. Esse tipo de história permite que a gente misture bastante as coisas e influências. No Octavarium do Dream Theater, a motivação foi ter 8 músicas, cada uma começando com uma nota em referência aos 8 álbuns da banda até 2005, e também conter 5 acidentes musicais em referência aos 5 DVDs gravados pela banda até aquele momento. E no Unpuzzled do Maastricht há um flerte com o surrealismo, onde o personagem entra numa exposição de quadros e esses quadros ganham vida. Cada personagem dentro desses quadros tem um diálogo. Todas essas premissas conceituais permitem que se explorem bem a mescla de variados elementos e estilos musicais. E eu vou deixar aqui para vocês o trecho da abertura de uma das minhas músicas que estarão no EP. Um abraço, obrigado pela atenção e até mais.